do Ceará com o nosso companheiro, o nosso repórter Jonas Melo. Boa tarde. Comunicando, Jonas Melo. Boa tarde a você, João Paulo Monteiro. Boa tarde ao Casal Band Brasil, aí na máquina de som da Rádio Assunção, a M620. Falamos ao vivo aqui da Casa do Povo, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação aqui da Assembleia realiza logo na próxima segunda-feira, dia 7 deste mês, João Paulo, a partir das 14 horas, no auditório Murilo Aguiar, uma audiência pública para tratar da legislação tributária da Magosta. O debate atende requerimento da deputada Raquel Marques, do PT, e que é presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior aqui da Assembleia. Segundo a parlamentar, os empresários têm buscado a ampliação do mercado e consideram a elevada carga tributária estadual o empecilho para o crescimento do setor. Argumentam também, João Paulo, que estão submetidos a uma concorrência desleal em razão das alíquotas menores praticadas por outros estados da federação. Portanto, essa audiência pública é muito importante para essa categoria. E uma pesquisa mostra o aumento da violência no Brasil. Fortaleza está de capa de jornal hoje como uma das cidades mais violentas, a cidade mais violenta do Brasil. Em 2012, João Paulo, 102.709 pessoas morreram em situações de violência no país. Segundo o mapa da violência 2014 divulgado ontem, o número é alarmante. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é a Lia Kansler. Em um ano, mais de 100 mil pessoas morreram de forma violenta no país. Esse é uma pela pesquisa Mapa da Violência, que é feita desde 1980. 56 mil brasileiros morreram por homicídio, número 13% maior do que 10 anos antes. Os jovens negros e de baixa renda são as principais vítimas da violência. Mais da metade dos mortos por assassinato estão entre 15 e 29 anos de idade. São 57 a cada 100 mil jovens. Em 1980, menos de 20 a cada 100 mil eram assassinados. Nas capitais, o nível de violência é considerado epidêmico, mas o último levantamento apontou um crescimento proporcional maior de ocorrências em cidades de pequeno e médio portes. Outro crescimento que se destacou foi o de mortes no trânsito. Em 1996, mais de 35 mil morreram em acidentes. Em 2012, foram mais de 46 mil. A região sudeste foi a única que não registrou aumento de casos. Alagoas continua ocupando a primeira posição em número de mortes por 100 mil habitantes. Mas no Maranhão e na Bahia, o número de homicídios triplicou em 10 anos. A região sul teve aumento de 41% na violência. De Brasília, Lia Kunzler. E a campanha eleitoral, João Paulo, começa no próximo domingo. Para orientar os eleitores, o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, do Distrito Federal e também aqui do Estado do Ceará, todos os TREs do Brasil lançaram uma cartilha com as regras da propaganda eleitoral. Mas quem tem os detalhes direto da capital federal é a repórter Priscila Mazenotti. O Tribunal Regional Eleitoral daqui do Distrito Federal lançou uma cartilha da propaganda eleitoral 2014. A cartilha contém regras gerais e específicas para partidos e eleitores que desejam divulgar seus candidatos, além das datas do calendário eleitoral. O presidente do TRE, desembargador Romão Oliveira, lembrou que a propaganda é importante tanto para partidos quanto para os eleitores. A propaganda eleitoral é um oxigênio que o eleitor recebe. Não é só o partido político que precisa da propaganda eleitoral. O eleitor, sobretudo, precisa ouvir o político para saber quem é, o que pretende fazer e com que pretende fazer. Lembrando, a campanha eleitoral começa neste domingo. Está liberada a propaganda pela internet, alto-falantes e amplificadores de som, desde que fiquem a pelo menos 200 metros de distância de hospitais, escolas, bibliotecas e igrejas, por exemplo. Caminhadas, carreatas e passeatas também são liberadas, assim como os comícios, mas só aqueles feitos entre 8 da manhã e meia-noite. De Brasília, Priscila Mazenotti. E a Comissão de Deputados e Senadores, encarregada de analisar a medida provisória 641, aprovou o relatório preliminar nesta quinta-feira, João Paulo. A MP
que agora segue para a votação na Câmara Federal e no Senado foi editada com o objetivo de evitar o aumento do preço da energia elétrica por conta de fatores como a estiagem ou a maior procura por eletricidade. Mas quem tem os detalhes é o repórter Bruno Lourenço. A medida provisória 641 autoriza leilões de energia para entrega no mesmo ano. As regras antigas só permitiam negócios para o ano seguinte e, na avaliação do governo, a proibição afastava empresas e alguns certames ficavam sem interessados. E na falta de energia para suprir uma necessidade urgente, como a verificada por conta da seca dos últimos anos, o preço pago pelas distribuidoras fica muito elevado. É que o valor para a contratação de energia extra é calculado de acordo com o maior custo de geração de energia. No primeiro leilão utilizado com as novas regras, por exemplo, o valor por megawatt-hora caiu de R$ 822 para R$ 268 reais. A MP também reduziu o prazo mínimo de suprimento de energia de 3 para 1 ano. O texto votado na Comissão Mista do Congresso Nacional acrescentou uma série de outros itens, como os que asseguram incentivos para a produção particular de energia ou a partir de fontes alternativas. O relator da MP, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, falou sobre um desses acréscimos. A retirada do desconto a que fazem jus às eólicas tornaria esses empreendimentos menos competitivos. Por essa razão, retornamos o artigo 26 à sua redação original, mas ajustando o limite inferior de 1 mega para 3 megawatts. O líder do governo no Congresso, o senador José Pimentel, do PT do Ceará, votou favoravelmente ao relatório do senador Vital do Rego. Mas Pimentel disse que o Poder Executivo deverá propor modificações quando a matéria for discutida na Câmara e no Senado. A matéria de subvenção a produtor de cana da região Nordeste, como foi incorporado em medida já sancionada, está sendo retirado. Tem pontos aqui apresentados que o governo tem divergência. Nós vamos votar para não perder prazo e com isso assegurar sua ida ao plenário das duas casas e ali faremos a discussão. A MP 641 foi editada em 21 de março, produzindo efeitos imediatos. As alterações propostas por deputados e senadores só terão validade após a votação de projeto de lei de conversão nos plenários da Câmara e Senado e depois da sanção da Presidência da República. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Aí, são essas informações. 2 horas e 16 minutos, nós estamos ao vivo aqui direto da Casa do Povo, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Você continua com a audiência do rádio João Paulo Monteiro na política da Assembleia ao vivo, Jonas Melo, para a Rádio Cidade AM. Rádio Assunção, Jonas Melo. Rádio Assunção, Jonas. AM 620. Um grande abraço e até segunda-feira, João Paulo. Até o nosso companheiro Jonas Melo, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.